Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de tirar um tempinho na nossa rotina diária, e esse tempinho deveria ser um tempão, ou seja, a rotina diária deveria ser o tempinho e o tempo do Senhor deveria ser o tempão, né? Mas a gente não consegue fazer dessa forma, mas que a gente consegue tirar dentro daquilo que aprove a Deus, né? Dentro daquilo da sua permissão e da sua boa vontade, um tempo de qualidade, um tempo de utilidade, um tempo realmente focado, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. É o que a gente faz diariamente aqui com os nossos devocionais. E o que a gente pede ao Senhor, espera que o Senhor possa trabalhar, é que de alguma forma esse devocional, ele possa, se não transformar a tua vida efetivamente, mas ele possa te movimentar para que, por meio da ação do Espírito Santo, aqui na produção das palavras, do conteúdo, ele te direcione para buscar um pouco mais do Senhor, para buscar outros irmãos que trazem palavras, e palavras com muito mais, vamos dizer assim, qualidade, com muito mais conteúdo, com muito mais inteligência, mas principalmente com muito mais, vamos dizer assim, espiritualidade, né? Vamos dizer assim, com uma unção maior ainda, que a gente às vezes é capaz de trazer aqui, mas a gente traz com o coração para você. Então nossas meditações, elas têm dado sequência, e hoje a gente vai mergulhar no segundo livro de Reis. Então, 22 de dezembro de 2024, hoje estudaremos o segundo livro de Reis, iniciaremos o capítulo 1 e vamos pegar a parte B do versículo 6 para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, desenvolver a nossa mensagem. No versículo 6, a parte B, está escrito: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Para que a gente possa trabalhar esse devocional, a gente vai voltar um pouquinho do devocional de ontem para fazer uma ligação do devocional de ontem com o devocional de hoje. Nós dissemos que no devocional de ontem, Acabe, ao ter sido visitado pelo rei Josafá, ele propõe a retomada da cidade de Ramote de Gileade, que era uma cidade que deveria ter sido devolvida por Ben-Hadad, quando Ben-Hadad, rei da Síria, foi derrotado por Acabe, e uma derrota dada pelo Senhor. Ou seja, Acabe, um homem perverso, um homem mau, nesse momento tinha o Senhor do lado dele. Por quê? Porque o Senhor, a primazia do Senhor, ele cuida do seu povo. Ele, dentro do seu propósito ali, ele estava cuidando do próprio povo. Ele não estava nem exatamente olhando para o rei, mas utilizando o rei para que o povo dele, vamos dizer assim, obtivesse uma vitória. Mesmo que o povo dele, claramente, tem demonstrado uma vida de afastamento de Deus. É algo como, às vezes, nós como cristãos, nós como que já conhecemos o Senhor, por vezes nas nossas, vamos dizer assim, insolências, ou na nossa desobediência, ou na nossa, vamos dizer assim, fragilidade, a gente acaba, às vezes, confrontando ou fazendo o que desagrada ao Senhor. Mas isso, dentro da medida que o Senhor estabelece, por vezes ela não, quando você é um crente verdadeiro, quando você teve um encontro com o Senhor, dentro daquilo que Ele estabelece como verdade absoluta, Ele pode fazer com que você passe por um processo de justiça, passe por um processo de aperfeiçoamento, passe, vamos dizer assim, pela própria correção dele, mas ele deixando claramente que você não se apartará do processo com a eternidade com ele. Então, algo aqui semelhante pode estar acontecendo. Então, Acabe, dentro desse processo, nós estamos ainda se referindo ao devocional de ontem, dentro desse processo, ele sai para a batalha, ele se disfarça, ou seja, ele tenta enganar ali o exército de Ben-Hadad, mas Deus trabalha em Ben-Hadad e quer que somente o rei Acabe seja o objeto, vamos dizer assim, da perseguição, ou vamos dizer assim, seja o objetivo da missão do exército sírio. E dentro desse processo, ele mesmo, vamos dizer assim, disfarçado, um arqueiro lá, vamos dizer assim, aciona uma flecha, e essa flecha, penso eu que direcionada pelo Senhor, vai lá e encontra Acabe, uma brecha lá na armadura de Acabe, que o traz vamos dizer assim, ao falecimento, né? Que traz ao falecimento. Então, com isso, a justiça do Senhor se estabelece ali para aquele homem, que é um homem perverso. E aí surge o personagem que nós vamos trabalhar agora, que é o seu filho, o personagem que Acasias, o rei agora que substitui Acabe, que agora está em aliança com Josafá, e permanece ali. E a gente vai retomar agora ali o versículo vai tomar o versículo 53 do capítulo 1, do primeiro livro de Reis, capítulo 22, ele vai dizer assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Ou seja, Acasias, se a gente parar para pensar, ele tem toda uma linhagem de pessoas perversas. E o seu rei Acabe, que é tido aqui na Bíblia como um homem que havia praticado mais maldade, o pior dos reis até aquele momento. O interessante é que, assim, eu lembro sobre ele aqui na Bíblia, eu vejo muito que ele era muito enomísco, porque ele era controlado pela sua mulher Jezabel, que essa sim era de fato perversa. Essa daí não tinha misericórdia por ninguém. Quando alguém se levantava contra ela, certamente esse alguém encontraria a morte. Tanto que o grande profeta Elias a temeu desesperadamente, buscando no deserto a própria morte. Mas o Senhor ali apareceu para ele e trouxe todo o refrigério, todo o cuidado, todo o tratar para que ele pudesse desenvolver a missão que lhe era atribuída. Mas para você ver o quanto Jezabel é. Então, Acasias aqui é um personagem agora que já está definido biblicamente e nós já sabemos que ele é. Mas aí, quando ele começa a reinar, interessante que a Bíblia diz lá no
capítulo 1, né, do segundo livro de Reis, ele diz o seguinte, lá no versículo 2, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes, ide perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Opa! Ele é tomado por uma situação ali, por um acidente, vamos dizer assim, um acidente doméstico. Ele deve ter se machucado seriamente. A Bíblia aqui não estabelece quanto tempo entre o acidente e essa, vamos dizer assim, essa busca de uma direção, ou seja, o que estava reservado para ele no futuro, e ele vai buscar isso no Deus de Ecrón, ou seja, um Deus filisteu. Ou seja, mostrando que claramente era um homem que efetivamente andava, ou seja, por mais que ele ouvisse falar do Senhor, por mais que provavelmente ele conhecia a história do Senhor, porque do povo de Israel, que era o Senhor que tirou eles da terra do Egito, que sustentou no deserto, que fez as divisões de terra, ou seja, tudo aquilo, por mais que ele conhecesse, mas ele desprezava, porque agora ele está completamente imbuído. Ele não rompe pelas suas, vamos dizer assim, pela sua semente espiritual perversa e maligna, ele não rompe. E aí o Senhor vai administrando então sobre essas gerações, sobre a sua família, a permissão, a própria justiça dele, porque ele não tenta romper, ele não se manifesta, ele não inclina o coração, tal. E ele vai buscar, e isso desagrada a Deus. Por quê? Porque Deus se faz presente, Deus era aquele povo, que é o povo de Israel, era um povo separado por Deus, para Deus trabalhar, para usar eles como, vamos dizer assim, sinal, para usar eles como testemunho do grande poder de Deus para o resto da terra, para o resto da humanidade, mas eles claramente continuam em desobediência. E aí, quando esses mensageiros saem, aí entram naquilo que nós fomos buscar no início do versículo, porque o Senhor se apresenta, o anjo do Senhor se apresenta a Elias e diz para Elias encontrar os mensageiros e dar essa mensagem. E a mensagem não é boa. Os homens, ao voltar para o rei, que dizem, ou seja, não continua a sua caminhada, é interessante, um homem aparece para os mensageiros, um homem chamado Elias, mas esses mensageiros não conhecem, não sabem quem é Elias. Já deixa assim uma situação muito estranha, porque Elias tem um papel fundamental dentro daquilo que foi principalmente o reinado de Acabe. Então o personagem Elias certamente era um personagem conhecido pelo exército ali dos israelenses, né, do povo de Israel, até porque pelo que ele fez, quando ele destruiu os 400 profetas de Baal. Ou seja, é no mínimo estranho essas pessoas não conhecerem Elias. Mas mesmo não conhecendo, a ação de Deus é tão poderosa, ou seja, algo espiritual foi tão forte, que eles, um exército, eles soldados, eles simplesmente, um desconhecido fala para eles voltarem, eles voltam. Eles voltam, levam a mensagem para o rei, e o rei, ao ouvir a mensagem, muito certamente não gosta da mensagem, a mensagem faz com que entre em confronto, e isso é uma verdade, a palavra do Senhor. Quando a gente está andando distante daquilo que Deus estabelece para a gente, é fundamental que a mensagem dita pelos homens de Deus, mensagem dita pelos seus, vamos dizer assim, evangelistas, pelos seus anunciadores, quando chegar até você, meu irmão, que ela possa te mover, ela possa te causar impacto, que ela possa às vezes, trazer até uma certa aflição, porque para aqueles que vivem em desobediência, a palavra, ela realmente traz aflição, ela traz medo, mas só que não é para trazer medo, é para trazer temor, é para trazer consciência, é para trazer, vamos dizer assim, o sinal para que você pegue aquele start e diz assim, opa, estou andando de forma errada, agora em temor ao Senhor, eu vou confessar, eu vou, vamos dizer assim, fazer a conversão do meu caminho e começar a me direcionar para o Senhor. Mas Acasias aqui tem essa oportunidade, mas não vai. O que ele faz? Ele manda perseguir o Elias. Ele quer perseguir o Elias, ele quer talvez a morte de Elias, ele quer prender Elias. E ele manda primeiro um capitão com 50 homens, e ao chegar para fazer isso, eles encontram Elias no monte, diz homem do Senhor, homem de Deus, e Elias diz assim, se eu sou homem de Deus, fogo cairá do céu e consumirá todos vocês. Assim é feito. Vem a segunda leva, o segundo capitão da mesmo jeito, e assim é feito. E um terceiro homem, e um terceiro capitão. Agora, não sabemos até que ponto ele tinha essa relação de temor, por exemplo, em relação ao Senhor, mas quando ele chega ao homem de Deus, quando ele chega ao profeta, ele chega reconhecendo que aquele é um homem de Deus, verdadeiramente aquele homem representa a manifestação de poder de Deus, que ele não chega simplesmente como soldado, ele chega como alguém com necessidade, com carência, e ele suplica. O rei, para que ele tenha misericórdia, para que ele não faça descer fogo dos céus sobre a vida dele, sobre a vida daqueles homens que simplesmente cumprem, vamos dizer assim, as suas funções em respeito a autoridades que lhes estão subordinadas. Mas é muito provável que este homem, ele tenha alguma ligação, algum toque especial na sua vida, porque ele conduz a situação diferente. E aí o profeta, então, é levado à presença do rei. O profeta, agora, com a consciência, com a certeza e com o caminhar de Deus, já que o próprio Deus diz assim, o próprio anjo diz assim, com este você pode ir. Com este você pode ir. Ele diz o seguinte, ele diz assim, então, lá no versículo 15, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas, e levantou-se e desceu com ele ao seu rei, ou seja, Deus dá certeza. Porque se Elias é um homem que efetivamente tem essa relação, essa intimidade, e principalmente tem essa preocupação da obediência à palavra de Deus, ele diz, vai, vem, faça isso, ele faz, Deus, o anjo do Senhor estabelece, não temas. E Elias não temeu, foi até a presença do rei, e lá ele simplesmente confirma para o rei Acasias aquilo que ele já tinha dito. Ou seja, quando o rei Acasias pensa que talvez vai aprisionar, ou talvez pudesse fazer com que o profeta mudasse a história dele, e trouxesse talvez até cura, aí, quando chega lá, no versículo 16, lá no finalzinho, eu acho a parte 6, diz assim, portanto, esta cama que eu subiste não descerás, mas certamente morrerás. Ele confirma aquilo que o Senhor já tinha definido. O resultado de tudo isso é a morte do rei Acasias.
Acasias. E aí, a gente vê ali que a morte do rei Acasias, ou seja, ele não deixa, ele não passa a sua linhagem. E agora tem mais alguém da linhagem de Acabe que ainda está, que vai assumir o governo de Israel, que é o seu irmão Jorão. Agora nós teremos Jorão de um lado, que é das tribos de Israel, e nós teremos Joarão do outro lado, que é filho de Josafá. E a gente vai dar sequência com o passar dos dias, tá bom? Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, graças te dou pela vida de cada um que escuta esse vídeo. Trata humildemente, trata com segurança, trata com amor, trata com o cuidado que tu tens e separa os teus, Pai. Separa os teus para que o teu corpo de Cristo seja completo e a tua obra seja confirmada. Te pedimos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo também. Que Deus te cuide, meu irmão.